Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos a mais um podcast Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. E hoje eu trago um empreendedor convidado. Na verdade, eu não sei se ele é mais empreendedor ou mais investidor. É um cara que revolucionou um negócio chamado crowdfunding no Brasil. Ele tem uma história longa de gestor, né, de gestor regulado, de regulação, CVM, esse negócio todo você vai entender tudo agora. Senhoras e senhores, com vocês, Felipe Souto, meu amigo Felipe Souto. Bem-vindo ao Papo com o Anjo, cidadão. Grande, João, obrigado pela gentileza e pela introdução bastante gentil, né, da sua parte. Não, gentil não, você é um cara, toda vez que outro dia eu vi você tocando um berrante, fazendo uma publicidade de uma oferta pública de vender um projeto no agro. No agronegócio, é verdade. Então eu quero começar de trás para frente. Que história é essa desse berrante, cidadão? O que você faz chamando o povo para investir no agro? Como é que é isso? Então, de trás para frente, realmente, né? Mas isso foi até uma aposta, viu, João? Que nós fizemos aqui dentro da nossa empresa, que a nossa plataforma de investimentos alternativos chamada Blocks. Mas nós fizemos uma aposta que, se a gente conseguisse tracionar os nossos projetos no agronegócio, eu iria tocar um berrante na Faria Lima. E eu toquei o dito cujo do berrante. Claro que o vídeo editado, né? A turma tá querendo descobrir se eu toquei mesmo ou se é playback. Eu não vou contar, né? Não vai contar, deixa quieto, né? Mas assim, vamos lá. Você estava comemorando o sucesso de um projeto no agro. Para o pessoal entender o que é o crowdfunding, o que é uma oferta pública para que novos investidores investam, porque a gente conhece investimento em ações, conhece investimento no mercado de capitais. Mas como é investir em projetos através dessas cédulas, através dessas oportunidades, através da 588, que é o número da regulação lá da CVM? Fala um pouco sobre isso. Perfeito. Não, uma excelente oportunidade de contar, né, até um pouco a evolução do mercado financeiro aqui no Brasil. Hoje a gente vê muito falar, João, do conceito da desbancarização. Certo. Na realidade, foi um movimento muito capitaneado pelas corretoras, XP, BTG, Guide, Orama, cada uma teve e tem o seu papel dentro desse ecossistema, que foi alertar o investidor brasileiro para o fato de que ele não precisava ficar preso necessariamente às estruturas de investimento que estavam ali nas prateleiras dos bancos. Essa fase, bancos e corretoras. Bancos e corretoras, mas o conceito, né, da arquitetura aberta, ou seja, de você estar em um local, em uma instituição financeira, encontrar produto de todas as classes, CDBs de todos os bancos, fundos, renda fixa, home broker, né, com ação, que é o conceito da arquitetura aberta, ela veio efetivamente com a abertura do mercado pelas corretoras. Pois bem, em 2017, a evolução tecnológica, todo o aparato que hoje a gente tem, né, frente à tecnologia, as startups surgindo, fizeram com que um movimento novo no mercado de capitais estivesse acontecendo. Isso não começou somente aqui no Brasil, isso começou naturalmente nos Estados Unidos com a regulação no final do governo Barack Obama chamado Jobs Act. O Jobs Act trouxe a possibilidade de investidores participarem de negócios, projetos, startups, através da internet, ou seja, através de ofertas públicas realizadas por plataformas eletrônicas. Pois bem, plataformas eletrônicas no digital. Plataformas eletrônicas no digital. Basicamente, nós estamos falando, num grosso modo, para ficar claro, né, o entendimento, de mini IPOs, de negócios, de empresas, ou mini debentures, quando a gente está falando de dívida. Pois bem, aqui no Brasil, a nossa CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, muito atenta, inclusive, às inovações tecnológicas, e isso a gente não tem que reclamar do sistema financeiro brasileiro, vídeo Pix, né? Então nós estamos na vanguarda, né, no que tange ao sistema financeiro, à regulação. A CVM importou para o Brasil, nessa instrução que você colocou muito bem, que é a instrução de número 588, basta dar um Google que todos os nossos ouvintes e telespectadores podem encontrar. Essa instrução traz para o Brasil esse conceito de plataformas eletrônicas autorizadas pela CVM realizarem ofertas públicas pela internet. E é
esse posicionamento que a gente vem fazendo lá na Blocks, possibilitando então, falando um pouco do agro, que investidores comuns, como eu, você, a partir de R$10 mil, ele possa ser dono de uma fazenda sem ter fazenda, ou ser dono de um cavalo sem entender muito de cavalo, ou ter o espaço para criar esse cavalo e por aí vai. Bom, bacana demais, porque a gente está presenciando na Bolsa de Valores muitos novos entrantes, novos investidores comprando ações, né? E eles estavam ali apenas com aquelas opções, né, de ações que são listadas, e o Brasil tem muito pouca empresa listada em Bolsa de Valores, em torno de 600 e poucas empresas, né? Então, agora, com a 588, você pode colocar um projeto, não só uma empresa, mas um projeto de empresa ou um projeto de negócio no agro, ou seja, em na construção civil, colocar uma oferta, uma opção dele também aportar um recurso de uma maneira regulada, organizada, controlada, e a Blocks, que é a sua plataforma, se o cara entrar lá, bloexs.com.br, vai ter várias opções para que ele possa participar investindo nesses projetos. Beleza, até aí tudo bem e tal, mas dá retorno para o microinvestidor. Vamos imaginar que o microinvestidor ele não sabe muito como operar, ele tem toda a informação lá, como é que funciona o retorno disso, qual o prazo disso, qual é a taxa disso. Me fala um pouco mais do movimento e do modelo. Excelente. Quando a gente fala de retorno, a gente tem sempre que olhar um tripé, né? Você tem que olhar a questão da rentabilidade, do risco, naturalmente, ou volatilidade, e o prazo, né? Aqui que mora o grande segredo. É difícil você encontrar algo, ao menos dentro das bases legais, né? É difícil você encontrar algo que consiga equilibrar os três. Quer dizer, se você ouve, né? Qual o melhor investimento do mundo, eu costumo brincar? É aquele que é altamente rentável, você consegue seu dinheiro imediatamente, altamente líquido e sem risco. Mas esse não existe, né? É difícil. Quem estiver te prometendo isso, cuidado. Pule fora. Então, você tem que abrir mão de alguma coisa do ponto de vista desse tripé, né? E no nosso caso, que a gente chama de investimentos alternativos, são normalmente produtos e investimentos menos líquidos. Então você abre mão dessa liquidez em troca de um retorno naturalmente maior. Quando a gente fala então de retorno, nós estamos falando aí de operações que vão de 15% a 25% ao ano de não é o mês, rentabilidade. atenção, não é o mês. Cuidado com quem te oferece coisa maluca de não tem almoço grátis. Não tem, não é ao mês, é ao ano, 15% a 20%, 25% ao ano, a depender das características de cada projeto. Pois bem, falamos aqui do agro, mas quando a gente fala de um projeto de investimento numa usina solar, estamos falando de um projeto que tem uma vida útil total ali de 25, 30 anos, onde você, dono dessa usina, sócio dessa usina, vai receber dividendos mês a mês. Então tem dividendos, né? Nesse Ele caso, recebe conforme projeto lá apresentado, tanto por ano, tanto por semestre. Exatamente. Enfim. Então, cada projeto, é difícil falar assim, porque cada projeto, como deveria ser, cada projeto tem sua particularidade que o investidor precisa entender. O essencial é que toda essa informação, business plan, detalhado, apresentação, está lá disponível para que o investidor possa ler, olhar, entender os fatores de risco, entender todas as nuances que estão ali. E trabalhar no mercado regulado é muito bom por isso, porque esse padrão de oferta pública é o padrão exigido pela CVM. E aí eu faço um pequeno adendo, João, que é o seguinte: observe, quando a gente fala de oferta pública, toda e qualquer oferta de investimento, que seja de um valor mobiliário, claro, ela segue as regras da CVM. Então, o padrão é muito similar de uma oferta 588 ou uma oferta de ações que a gente compra lá no mercado, no IPO, né, naquele Initial Public Offer Porque tem todo o prospecto tem que estar anexado, todas as regras, tudo tem que estar muito bem organizado, e ao entrar no site tem que estar tudo isso lá, mostrando muito claro, não se pode prometer uma coisa e não entregar, enfim, a regra geral é muito importante, principalmente para o microinvestidor que está colocando ali todo o seu sonho,
sonho, o seu projeto. Agora, cada regra é um jeito, isso que eu ia te perguntar. Um projeto de energia pode pagar dividendos, já um projeto água pode não pagar, por exemplo. E aí ele na plataforma ele escolhe qual que melhor tem adaptação ao perfil dele, né? Se é um perfil mais arrojado, um perfil mais moderado, isso existe lá também? Isso existe, você tem ali projetos e oportunidades. Por exemplo, eu vi tem clínicas lá. Perfeito. Uma clínica já é uma operação que eu diria um pouco mais arriscada. Por quê? Porque ele está entrando para ser sócio de uma clínica que vai se desenvolver e, como todo negócio, tem o quê? Um ramp-up, né? Tem um período para se rampar. É diferente de uma usina de Então, mas tem um detalhe. Quando você fala ele vai ser sócio da clínica, cara, isso é clínica, der prejuízo, ele vai ter prejuízo também? Esse que é o lado ele tem reflexo? Positivo que não, porque ele não teria um reflexo, porque a estrutura de contratação do investimento protege o investidor. Protege o investidor. Como deve ser. Esse investidor tem um título conversível. Não faz sentido, até do ponto de vista de proteção do investidor, ele entrar no quadro societário para não correr riscos trabalhistas, fiscais. Bom, pessoal, só para ficar claro que vocês estão ouvindo, quando ele fala sócio, é um modo de dizer, você se sente sócio do negócio, mas efetivamente você não está no contrato social daquele projeto. Você tem um direito a uma paridade lá, proporcional daquilo que você está investindo. A plataforma, portanto, garante a ele aquele retorno que está prometido, ou é o dono do projeto que garante? Qual é a tua responsabilidade nisso? Excelente. A nossa responsabilidade é muito, como plataforma, é muito de fazer a triagem desse projeto, colocar o nosso carimbo. A gente não coloca o nosso carimbo em qualquer projeto, claro. Em verdade, o nosso índice hoje de aproveitamento de todo o fluxo de projetos que a gente recebe é de 2%. Hoje a gente recebe cerca de 150 projetos por mês, que são elegíveis, é bastante. Uau, pessoal, preste bem atenção. Ele recebe 150 projetos para colocar na plataforma. Você bota quanto? 5? 2 projetos. A gente Caramba, é muito pouco. Um pouco mais de 2. É muito pouco, né? Então, vamos dizer que eu sou investidor lá na Blocks, eu todo mês vou ter 2, 3 projetos. Para analisar, para entender. Não, para analisar. Para investir. Isso quer dizer que você já olhou 150 antes de liberar aqueles 3 ali, né? É infalível? Claro que não. Claro que não. Aí respondendo a tua pergunta, então não é infalível, a gente faz o nosso trabalho, não é automático, né? O projeto não sobe lá automático, a gente tem todo um fluxo de triagem. Então, uma vez que ele está validado para subir para a plataforma, significa que houve um selo. Pode dar algum problema? Claro que pode, lógico que pode. Super minimizado por vários fatores. Se for uma operação de crédito, por exemplo, onde nós, investidores, estamos emprestando dinheiro para o empreendedor, sempre tem garantias colaterais atreladas. Então, cada operação a gente tem ali uma composição. Mas sabe o que é bacana? Que eu tenho certeza que a audiência aqui sua é muito de empreendedores, a gente olhar também para o outro lado, sabe, João? Porque a gente fala muito aqui do lado na perspectiva do investidor, mas existe um nosso negócio, né? O conceito é um conceito de marketplace. Então, pensa o seguinte, né? Que no fim do dia, a gente aqui é o Uber de acesso ao mercado de capitais. Eu tenho aqui que equilibrar o desejo dos passageiros, que são os meus investidores, vocês, mas tenho também que ter o meu supply, ou seja, que são os meus projetos, meus carros, né? Preciso ter o carro dentro do padrão, que é o carro preto com... Nem é tanto mais regra, né? Mas que é o carro preto. Carro preto com balinha, água e álcool gel agora. Não tem mais balinha. Não tem mais balinha. Nem oferece água, não tem mas mais tudo isso. bem, mas começou assim. Mas no fim do dia, a gente tem aqui que trazer esses bons projetos. E aí vem o ponto que é importante, é que a nossa proposta de valor no fim do dia é dar acesso aos empresários, aos empreendedores, ao mercado de capitais. Eu vejo isso aqui... Você está democratizando, né, de alguma forma. Exatamente. Ajudando nesse processo. Exato. Mas fala uma coisa, hoje você tem a Blocks, que é uma startup também, né, investida pela Domo, né, eu sei que você tem uma rodada lá com a Domo. Domo é um fundo venture capital aqui brasileiro, né, e tem várias startups investidas, mas como foi que você desenvolveu a Blocks? Antes você fazia o quê? Conta um pouco da tua história, porque eu já comecei de trás para frente falando do Berrante. Você falou, hein? E atropelei, né? Então me conta aí, quem é o Felipe Souto, como é que você chegou na Blocks, quanto tempo tem a Blocks e qual é o teu pedigree, teu background, teu track record?
Aí, ó, agora que você começou com o berrante, eu podia dizer assim, pô, comecei Sou lá... fazendeiro. Sou fazendeiro, fazia, corria vaquejada, mas, apesar de adorar, né, a turma do agro, infelizmente não é o meu background. Mas, como você comentou, João, eu venho dessa escola de mercado financeiro, eu diria offline, né, old school, né, então a escola de gestão de recursos. Em 2003, eu fundei uma das primeiras empresas de investimento que eu poderia dizer do Nordeste, com certeza, mas do Brasil, uma das primeiras, que foi a Futura Investimentos. Futura Invest, né? Futura Invest era um agente autônomo de investimentos. Imagina. Lá atrás, o que é o assessor de investimento, né, hoje. Que é muito comum. Naquela época, a gente tinha pouquíssimos. Bom, esse business cresceu, a gente veio aí sempre trabalhando com alocação de recursos. Esse business acabou tomando uma proporção que nos obrigou a virar uma instituição financeira. Montamos então a nossa corretora, em verdade uma DTVM, uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Em 2013, nós fizemos uma joint venture com a Azimut, que é um player internacional, né, um player italiano que entrou no Brasil. Essa JV, 50-50 com a Azimut, durou, crescemos bastante, durou até, João, bem início ali de 2016, quando nós, empreendedores, eu e meus sócios, éramos 50-50, vendemos o nosso bloco de 50% para a Azimut, dentro da estrutura contratual, né, de call e put. Vocês que são empreendedores, é importante entender, né, essas estruturas contratuais. Então, nós tínhamos ali uma put, que era uma opção de venda a em determinado momento, né, em determinado preço. Não estava escrito qual o tempo não que você ia ter a put? A gente teria o vencimento dessa put. Né? Tem um vencimento, um prazo, né? Um prazo. E a gente exerceu. Exerceu a put, saiu. Saímos, e quando eu saí com um non-compete. Então eu não podia atuar na mesma área, né, na área de investimentos em geral. E eu, com isso, acabei entrando no segmento que você domina, muito inspirado por você, inclusive. Que bacana. Eu não li isso no Investidor Inteligente, no seu livro. Não está escrito que fui eu o seu mentor, né? Você não falou que eu me inspirado no João. Eu vi essa história toda. A próxima edição eu vou botar. Tem que botar isso, tem que corrigir isso aí, já que você está falando aqui, tá todo mundo assistindo e ouvindo. Mas é verdade verdadeira. Por quê? Porque naquele momento você foi o grande desbravador, né? Vocês da Bossa, um grande desbravador desse mercado de startup, ou não é? De investimento, em venture, em startup. E ali que eu comecei, em 2016, eu comecei a enveredar para esse mercado. Poxa, tive a oportunidade de visitar alguns hubs, passei um tempo no Vale do Silício, fui em Singapura, fui em Dubai, Luxemburgo. Comecei a entender o que estava acontecendo nesse ambiente de tecnologia, no que tange, claro, a minha vertical, que é a vertical de fintech. Fintech / investimentos / wealth tech. Então, é bem nichado, né? E aí, a Blox surge dentro desse contexto. Dentro desse contexto, a Blox surge junto com a instrução CVM. Quando a CVM traz a 588 que nós falamos... Você disse agora Brasil, é o time. Final de 2017, eu falei, opa, vamos juntar toda aqui a experiência, o que a gente viu, o offline com o online, e aqui tem um caminho para democratizar os investimentos alternativos no Brasil, e é o que a gente vem fazendo. Felipe, eu não sei se eu já te falei, mas eu tenho uma experiência com crowdfunding muito antiga. Acho que a primeira oferta de crowdfunding, antes da 588, da regulação, eu participei de uma oferta de crowdfunding, né? Foi a primeira plataforma no Brasil que fez, não era minha, tá? Eu era apenas o investidor líder. Né, e fiz uma oferta. Mas aí o que me assustou, e aí vem a história da conversa, né? A pergunta vem logo depois desse contexto. O que me assustou é que na época me ligavam, assim, o cara apertou lá, clicou o botão, mandou 5 mil reais. Uma semana depois o cara me liga, João, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu briguei com a minha mulher, não sei o quê e tal. Né? E eu me assustei com isso, parei de participar disso, porque eu fiquei muito assustado, porque os investidores não sabiam o que estavam fazendo, né? Era meio... Então, como é que entra a educação nesse processo? É claro que hoje a gente tem muito mais conteúdo, muito mais conhecimento, informação, tem um Papo com o Anjo, que a gente está sempre trazendo investidores aqui. Mas e aí? Como é que é hoje? Existe ainda esse arrependimento? Esses caras desinformados, que não sabem o que estão fazendo? Como é que é o processo de educação da Blox? Você tem uma academy na Blox para ajudar nesse contexto? Como é que é o mercado hoje? Sua pergunta é muito legal, porque eu entendo que, da mesma forma que o mercado evoluiu e eu
presenciei, né, ali na minha história do mercado tradicional, muitos clientes que compraram uma ação e no outro dia a ação caiu, disse, não, mas não tem como cancelar, não? Eu digo, não tem como cancelar. Comprou, está comprado, né? E esse processo educacional vem, né, para poder as pessoas entenderem efetivamente como se dá a dinâmica do mundo dos investimentos. Não é diferente quando a gente fala de investimentos alternativos, não pode ser diferente quando a gente fala do crowdfunding. Certamente, desse início para cá, evoluiu muito. Mas a própria regra, João, antes de falar da educação, a própria 588, ela foi muito safa nesse sentido. Porque a 588, em algum artigo, que eu não me recordo aqui qual, mas ela traz que o investidor tem o direito de arrependimento por 7 dias úteis da sua liquidação. Como consumidor, então? Como uma regra de consumidor. Não é bem esse. Não, tá, mas equiparou-se. É o direito de arrependimento, né? Ele então, pode. Em 7 dias ele pode cancelar o título. Pode, depois disso então, não por pode isso mais. você só passa o dinheiro para o projeto depois de 7 dias. Passado esse período. Exatamente. Então a gente tem que ficar bem atento. Isso foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Porque, né? Isso foi um aprendizado, uma evolução, né? Certamente dessas experiências que você... Tá aí mais uma coisa que eu não sabia dessa informação, mas eu tenho convicção que essas experiências passadas, elas foram muito utilizadas nas audiências públicas que a CVM fez para editar a primeira regra do crowdfunding. E que tem mudado, inclusive. E que tem mudado e vai mudar, né? Inclusive, vai ampliar, na verdade vai melhorar, Vai né? melhorar. Vai melhorar, porque o Brasil tem dessa coisa, a gente sempre melhora, né, cara? As coisas vão evoluindo, as pessoas vão crescendo, a nova economia tá aí, então não dá para ficar travado, engessado mais, né? Voltando, né? Sim, a educação. A questão da educação, que eu acho que é fundamental, né? A gente não posso deixar, né? Não posso passar por aqui sem deixar esse recado. Essa é a peça fundamental. Quando a gente fala de investimentos alternativos, a gente começa a falar não só o crowdfunding é meio, né? A gente fala de um asset allocation, né? De uma alocação de portfólio diferenciada, eu diria até profissional, que hoje é acessível para esse investidor padrão, médio. Faço-me entender. Quando a gente olha para um portfólio de qualquer investidor ultra high, investidor bastante abastado, que é atendido por family office, seja no Brasil, seja fora, ele tem na sua pizza de alocação, tem a convicção 30, 35, 40% em investimentos alternativos. Já tudo isso, então é um cara já que você chama de qualificado. É né? um investidor qualificado. Acima de 10 milhões. Acima de uns 10 milhões de reais. 10 milhões de reais é qualificado, ou seja, o cara, nesse sentido, ele pode alocar aí 30% em alternativos. O fato é que desses 30%, você tem várias subdivisões das pizzas. Ouro. Você vai ter ouro, metais preciosos, você vai ter antiguidades, você vai ter venture capital, startups direto, você vai ter private equity, você vai ter recursos naturais. Então, dentro, o próprio criptomoeda, Bitcoin, começou a aparecer na última pesquisa que saiu do UBS, que é o UBS Family Office Report. Ele trouxe lá que essas famílias atendidas pelo UBS possuem hoje 1% em Bitcoin. E declara isso, né? Claro, declara. Porque antigamente Bitcoin era tipo Deep Web, assim, ninguém falava, né? Declara. Então, o fato é, nós precisamos sim nos educarmos, todos nós, para entender esse universo. Ponto. Aonde buscar essa educação? Nós, lá na Blox, temos um portal bastante amplo e trabalhado, em verdade, uma draga de recursos, porque a gente está ali sempre investindo e fazendo um papel educacional e colocando conteúdo. Eu, inclusive, isso fui motivado pelo meu time, escrevi um livro. Foi, o Investidor Inteligente, aliás, é muito bom, eu li ele no avião. Muito obrigado, você me falou. Né, rapidinho, eu não vi meu nome lá, mas li. Na segunda edição vai sair, hein? Deixa gravado. Eu sou chato. Mas bom demais. Então tem lá o Blox Academy para ajudar. Para educação. Justamente nesse sentido, né? Que a gente acredita muito nessa evolução. Então o que a gente ouviu aqui, o que a gente ouviu aqui é que você, se é um investidor iniciante, né? Que tem a partir de 10 mil reais, não pode ser 5, não é 10 mil, né? Temos lá algumas operações de 5. De 5 mil. Mas lá, 10 mil reais, você pode começar a escolher projetos alternativos para começar a se expor ao risco, né? E começar a experimentar essa novo tipo de modalidade
estando a regra do jogo bem clara na documentação, na papelada, lá no website da blogs.com.br. Mas olha, isso aqui, gente, vocês sabem, você já me acompanha há muito tempo, sei lá quantas edições do Papo com Anjo, isso não é uma publicidade, eu faço questão de falar o que as pessoas fazem aqui, né? Eu invisto em outras plataformas de crowdfunding, o Felipe sabe disso, mas nós estamos fazendo negócios juntos, projetos juntos. Eu gosto muito da pegada do Felipe, da pegada de comunicação do Felipe, ele é muito bom no que ele faz, a plataforma é muito boa e eu aconselho vocês, pelo menos, dar uma passada lá para visitar e tal. Felipe, todo mundo que vem aqui, todos os amigos que eu trago, porque eu só trago gente que eu gosto, esse é um detalhe aqui importante, a Jovem Pan não se envolve nos meus convites, né? Ela me deixa livre para trazer só quem eu gosto e eu fico muito feliz e à vontade, isso aqui não tem roteiro, não tem nada. Mas tem uma coisa que todo mundo que vem aqui tem que deixar uma dica preciosa que você gostaria de ter ouvido e não ouviu, ou até ouviu e está repassando. Então, a sua câmera é aquela ali, ou então quem está nos ouvindo vai te ouvir. Qual é a dica que você deixa ou para investidor ou para empreendedor da sua vida, da carreira deles? Bom demais. Eu acho que a dica aqui de ouro, né, dentro desse mundo que eu tô vivendo é que o mercado de capitais brasileiro, ou seja, a conexão entre empreendedores e investidores, ela está mudando radicalmente. Então, seja você um investidor, seja você um empreendedor que está desenvolvendo um projeto, já tem um projeto ou tem uma empresa e busca ampliar, expandir o seu negócio, fique atento a essas novas possibilidades, a esse novo mercado de capitais que está surgindo. Mercado de capitais que começa com ativos convencionais, depois a gente vai para investimentos alternativos e a gente vai para novas metodologias que envolvem blockchain, tokenização. Aí, meus amigos, a gente realmente começa a falar de um mercado de capitais não mais nacional, mas um mercado de capitais internacional e interconectado. Fiquem atentos, essa é a minha dica de ouro, porque nos próximos 5 anos a gente vai ter muita mudança no que hoje a gente conhece como mercado de capitais. Olha lá, um exercício de futurologia aqui, mas muito mais do que isso, é um nível de consciência. A gente está muito acostumado a ficar no nível de consciência 1, que é aquele onde está todo mundo enxergando, todo mundo vendo aquilo que está à nossa vista. A visão do Felipe é uma visão já de 5 anos, de 5 anos para frente, já é nível de consciência 2, já traz NFT, já traz tokenização, já traz outros tipos de modalidades de investimento, que vocês também, eu já trouxe alguns especialistas nisso aqui, e vocês já podem efetivamente acompanhar isso. Então isso está muito em voga e eu tenho certeza que a gente vai estar falando de outras plataformas e de outros modelos de regulatórios. Daqui para frente o Brasil está em evolução. Então, Felipe, queria te dizer que foi muito bom ter você aqui. Acho que foi bem esclarecedor, foi uma aula aqui para a gente, mercado de capitais e principalmente no quesito de projetos alternativos e crowdfunding para ajudar todos nós. Então, valeu. Meu amigo, muitíssimo obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, promulgando, né, conhecimento e difundindo, eu diria, para uma geração, né, contaminando uma nova geração de empreendedores. Certamente nós vamos ter aí um Brasil melhor. Quem quer te acompanhar é Felipe, felipesouto.com.br lá no Instagram. Ele bota o .com.br no Instagram. É claro, para poder já fazer o diferencial, o rei do diferencial competitivo. Gente, obrigado e até o próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.